Eu tenho certeza que muitas mulheres nessa época do ano acabam sofrendo de algo comum. Por conta de biquíni o dia inteiro, praia, piscina, roupa molhada, vem às vezes um desconforto. Umas já sabem que é uma tal de candidíase, ou seja, proliferação de fungos, bactérias, isso tudo pode aumentar. E aí, para falar sobre esse assunto, eu recebo a ginecologista e obstetra, doutora Carla Bettarelli. Seja muito bem-vinda, um prazer te receber. O prazer é meu, sim. E olha, vamos sentar aqui para conversar. Eu tenho certeza que as meninas vão amar esse nosso bate-papo. E é importante, principalmente nessa época do ano, né? Super importante, né? Tem relação? Sim, com certeza. Nessa época do ano é a época propícia, no qual os fungos e as bactérias se aproveitam do calor e da umidade para proliferarem, né? E não só pela roupa molhada, né? Porque tá tão quente que a gente fica suada até. Sim, a gente fica mais suada, né? O que a gente tem que pensar é que a gente tem uma flora vaginal, né? Então, a saúde íntima, ela é bem equilibrada com a flora vaginal. Então, essa saúde vaginal, a gente precisa estar bem para manter a nossa flora em ordem. É um equilíbrio entre fungos e bactérias do bem que habitam a nossa flora e que, se porventura alguma coisa acontecer e ela se desequilibrar, vão proliferar fungos, que é a candidíase, né? A mais incidente, ou bactérias, que aí pode ser um pouquinho mais grave. E você disse ainda há pouco, a gente tem que estar bem. Isso significa estar bem fisicamente, mas também emocionalmente? Claro, tem relação? Super. O estresse é um dos fatores de risco para esse desequilíbrio da flora, né? Então, uma coisa importante para a gente conversar com as nossas telespectadoras é, primeiro de tudo, diferenciar o que é um corrimento do que é uma secreção vaginal fisiológica, né? Então, assim, nossa flora, ela envolve uma série de fatores de proteção para não termos infecções. E aí a secreção vaginal fisiológica faz parte da saúde de todas as mulheres. Da mesma maneira que a gente tem a flora bucal, temos a flora intestinal, a flora vaginal. Então, o corrimento, aí já é um problema que o ginecologista precisa avaliar. Que aí que não seria uma secreção. Sim, seria... Normalmente a secreção vaginal, ela é clara, não tem cheiro, não dá incômodo e normalmente quando tem o corrimento a paciente tem sintomas, coceira, ardor, ardência para urinar às vezes, dor pélvica quando é um pouquinho mais grave a infecção. Então, esses sintomas precisam ser valorizados e conversados com o médico. Ok, então não adianta a gente achar que, não vou ao médico. Tem mulheres que têm constrangimento. Não existe isso. Tem que ir ao médico e o médico precisa entender realmente o que está acontecendo contigo, porque cada caso é um caso. Não tem receita de bolo, não dá para trocar essa receita com amigo, até porque em alguns casos precisa de remédio receitado. Sim, mesmo, né? Sim, dependendo do caso, a gente precisa às vezes tratar com uma pomada ginecológica, um tratamento com remédio comprimido pela boca e às vezes tem que tratar inclusive o parceiro, o marido, né? Também tem que ser tratado. Sem constrangimento, vá sempre à sua ginecologista, procure alguém de confiança, certifique-se de que você está em boas mãos. Agora, em relação ao verão, eu falei de roupa molhada, de suor, essa região umedecida, ela pode favorecer essa proliferação. O que a gente pode fazer para evitar? O ideal é que, por exemplo, na época do verão, onde a gente fica mais tempo com o biquíni molhado, por exemplo, na praia, é levar um biquíni a mais, né? Então, foi para a piscina, troca a parte de baixo do biquíni ou troca o maiô. Uma alimentação saudável é importante. A gente sabe que a candidíase aumenta a incidência nas pacientes que comem muito açúcar, doce. É mesmo? Desequilibra a flora. O que acontece também é que no verão a gente fica um pouco mais desregradas. Tomamos sol, que é um fator de estresse para o nosso organismo, dormimos menos, bebida alcoólica, alimentação inadequada, roupa justa, o suor, o biquíni molhado e uma coisa que as mulheres usam muito e que a gente não recomenda, protetor diário de calcinha. Protetor diário de calcinha não é para usar? Não é para usar. Olha lá, mulherada, presta atenção então. O que acontece é que o protetor, ele vai deixar, por mais que troque, qual a orientação? Trocar o protetor diário quando necessário, de 4 em 4 horas, mesmo que aparente estar limpinho, né? Na verdade, a gente não precisa de mais uma barreira para abafar a nossa região vaginal. Então, o protetor diário, ele vai deixar a região mais úmida, mais abafada e com maior tendência para a proliferação desses fungos e dessas bactérias com desequilíbrio da flora. Então, o ideal é usar uma calcinha e de algodão. Sempre calcinha de algodão. Outra coisa também, uma dica muito boa,
as mulheres que costumam lavar a calcinha no banho, evite deixar secar no box. Coloque em local arejado, na área de serviço, né, onde tem um ar ali, um local arejado, e pode passar com o ferro de passar roupa a região ali que fica em contato com a vagina, para tirar ali qualquer fator. Olha isso. A gente tem que, inclusive, passar essa orientação para as meninas mais novas, né? Porque às vezes é na repetição. Ver a mãe lavando, colocando no banheiro, vai acabar fazendo igual e achando que está fazendo o correto. Exatamente. Quando o correto não é esse. Muito pelo contrário, né? Outro fator importante, assim, existe uma divergência entre a recomendação do sabonete íntimo, né? Tudo que é demais não é legal pra gente. Então, assim, quer usar o sabonete íntimo, esses que vendem em farmácias normais, no período menstrual, tudo bem. Mas no dia a dia, como recomendação geral, sabonete de glicerina ou neutro já é o suficiente para manter uma saúde íntima adequada. Tá, e aí, normal. Pode lavar normalmente, não precisa se preocupar. Sabe que o excesso de higiene, às vezes pacientes que tomam 4, 5, 6 vezes banho por dia, que às vezes tem principalmente no calor, atrapalha, porque a gente prejudica ainda mais a nossa flora. Olha, o doutor Bactéria, sempre que vem aqui, ele fala da quantidade de vezes que a gente pode lavar as mãos e o quanto exceder dessa quantidade pode ser prejudicial. Porque ele diz que a gente mata as bactérias de defesa, né? Sim, a gente tem um exército de bactérias do bem que equilibram a nossa flora para evitar justamente essas infecções. Por isso que o uso de antibiótico, às vezes, por exemplo, coisas que a gente nem imagina que tenham relação. Vai tratar uma faringite, por exemplo, o médico prescreveu um antibiótico. Aí a mulher toma um antibiótico, dá 10 dias começou uma candidíase. Por quê? A bactéria trata a bactéria ruim da faringite, mas mata também as bactérias do bem da flora vaginal. E por muitas vezes a gente tem que tratar e reequilibrar essa flora. Olha lá. Falando em flora, em reequilíbrio de flora, os lactobacilos têm alguma função na flora vaginal? Porque eu sei que na intestinal tem, né? Porque esse é o grande apelo. Sim, na vaginal também. Na verdade, os lactobacilos, os probióticos e os prebióticos, eles junto com o estilo de vida saudável, na verdade a gente fala e continua caindo sempre no mesmo pilar, né, de saúde. Então, alimentação saudável, atividade física, cuidar de doenças crônicas, como por exemplo o diabetes descompensado, é um fator de risco para candidíase também. E mais os probióticos que vêm nos ajudar a reequilibrar toda essa flora e manter a saúde plena. Então, a gente precisa fazer uso desses probióticos e pré-bióticos. Mesmo outro dia veio uma nutricionista aqui, porque às vezes para o público é complicado comprar o probiótico, não é tão fácil e não é barato, é caro. Mas aí ela estava falando que mesmo aquele que vende no supermercado, um por dia, já ajuda, né? Já ajuda. Nesse controle. Já ajuda. O iogurte também é interessante? Sim, tem alguns iogurtes saudáveis que podem ajudar, não os industrializados, mas tem alguns saudáveis que até podemos fazer em casa, que podem ajudar bastante. E principal, tem um equilíbrio alimentar. Quais são os exames que as mulheres têm que fazer e o espaço de tempo? A gente está começando o ano, eu acho importante assim, todo mundo ter em mente o que ela tem que fazer durante esse ano, né? E fazer mesmo, a gente não pode ficar procrastinando as coisas que são importantes. Basicamente são os exames. Anualmente, pelo menos, precisa ir no ginecologista, independente da idade da mulher, né? Para fazer os exames de rotina e fazer um exame físico completo, ser examinada por um ginecologista. Os preventivos, a gente chama mais o Papa Nicolau, ele deve ser feito. Hoje, como recomendação aqui no Brasil, a gente tem como coleta anual. Os ultrassons para ver se estão tudo bem, principalmente mama e transvaginal, então são 2 ultrassons que a gente faz com frequência, e os exames laboratoriais para saber se está tudo bem. Agora, assim, isso depende da característica de cada médico, cada ginecologista. O ginecologista, ele acaba sendo o clínico da mulher. Então, muitas vezes, a porta de entrada para cuidar da saúde da mulher é o ginecologista. Então, se aprofundar um pouquinho mais, dar um pouquinho de importância na tireoide, no abdômen, nos outros exames cardiovasculares, principalmente dependendo da faixa etária. E aí, passando dos 40 anos, a mamografia também deve ser feita e após menopausa, a densitometria óssea para ver a saúde óssea das mulheres também. Olha lá, a importância de você ter uma boa ginecologista, um bom ginecologista, alguém que você confie, que te examine com calma, com cuidado. A nossa saúde é nosso bem maior, a gente realmente precisa fazer boa escolha, viu? Doutora Carla Bertarelli, ela, além de ginecologista, é obstetra. Sim. Eu fico encantada com o Instagram dela, porque é tanto bebê que nasce pelas tuas mãos, né? São muitos partos. Você tem uma conta de quantos bebês? Meu marido planilha, né? Meu marido trabalha com números, né? Enfim,
enfim, ele tem uma planilha desde os primeiros partos, né? Mas uns 3 mil por aí, contando 3 mil É que eu sou filha de obstetra, né? Então eu já venho com um número maior nos partos que eu participava com meu pai, fora residência médica, tempo de plantonista. Agora com o consultório fica um pouco menos. Mas eu tô saindo daqui, tô com uma paciente em trabalho de parto. Já tô indo pra maternidade. Ai, que delícia, que hora linda, né? Que trabalho lindo. Deus te abençoe sempre. Amém. Continue cuidando de você para que você possa cuidar das mulheres com tanto amor como você tem feito. Amém. Deixa eu passar o Instagram da doutora Carla, porque entra lá pra você ver, gente, a cada bebê, a cada momento lindo que ela vai registrando, eu fico apaixonada. É Carla Betarelli, com 2 L's no final, tá bom? E aí, mais informações da clínica, vale a pena você entrar em contato. Se você não tem uma boa ginecologista, precisa ter. É atendimento@clinicajabe.com.br. O telefone, o WhatsApp pode ser, é o 11 98747 5574 ou no 11 5573 1980. Vamos nos cuidar, porque a vida vale muito. Sem ela a gente não é nada. Não é nada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Prazer. Até a próxima. Até. Bom parto. Obrigada. Deus te abençoe. Amém.